Fala aí, torcedor santista, muito bom dia para você. Esse vídeo está sendo gravado à noite, mas vai estar só de manhã cedo, que é sobre um assunto também que aconteceu ontem, né? Aliás, ontem não, foi anteontem, eu tô falando como se fosse sexta, né? Mas isso aconteceu às 9h45 do dia 6, portanto, anteontem, quarta-feira, que foi a tabela do Brasileirão, tabela do Brasileirão na Série B. Teve o congresso técnico, né, e divulgaram a tabela da Série B. Então o Santos ficou sabendo quais são as viagens que vai ter, quais são quando é cada jogo. E para o torcedor que, claro, mora nesses lugares incomuns para o Santos, né, mais longe e tal, vai poder ir, vai poder se programar para ir, né? E quem quiser viajar também, é claro. Eu quero ir em alguns desses, por exemplo, né? Mas enfim, vamos ver. Então, vamos lá, falar a tabela. Eu só vou passar pela tabela e tal, porque não foi colocado as datas certinhas, né? Por exemplo, tem a estrutura da tabela, né? Por exemplo, Santos estreia no fim de semana do dia 20 de abril. 19 sexta, 20 sábado, 21 domingo. Santos estreia um desses 3 dias contra o Paysandu, na Vila Belmiro. Sem torcida, vale lembrar, o Santos está punido. 6 jogos sem torcida. Eu acredito que o Santos vai recorrer. Já recorreu, né? Tem que ver o que o STJD aceita, se aceita ou não. Acho que vai cair para uns 3, 4 jogos. Mas enfim, por enquanto, 6 jogos sem torcida. Então a estreia, assim como outros que eu vou falar, vão ser sem torcida. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos e um pouco sobre a Série B no geral, né? Como a gente vai começar a encarar essa temporada aqui. Eu espero que seja a única, que o Santos suba logo e nunca mais volte para a Série B, né? É isso, vamos falar. Como eu falei, estreia primeira rodada contra o Paysandu na Vila, entre dia 19, 20 ou 21 de abril. Não tem a data certinha, isso aí, mas a CBF vai desmembrando mais para frente, né? E aí vai desenrolando. Jogo difícil, um jogo interessante porque é tradicional, né? O Paysandu é um time muito tradicional. Eu até falei isso no resenha de hoje, que é no caso de quinta-feira, para vocês, que eu tô soltando esse vídeo vocês. Que alguns jogos, né, a gente não joga faz tempo, mas assim, eu quando era pequeno, o Paysandu estava na Série A, né? O Paysandu caiu depois, não chegou a voltar mais, mas ficou ali entre C e B. Mas a gente já enfrentou o Paysandu há pouco tempo na Copa do Brasil, por exemplo, né, em 2017, se eu não estou enganado. Mas enfim, time tradicional, de torcida de massa, certamente quando o jogo for lá no Pará, né, em Belém do Pará, vai estar muito cheio. E o torcedor santista também que puder ir para lá e quiser, né, e claro, o que vai viajar e o que mora lá vai ter uma oportunidade muito grande. Enfim, jogo contra um time tradicionalíssimo. Segunda rodada, primeira viagem, o Santos vai para Florianópolis pegar o Avaí. Então, eu também estava acostumado, né? O Avaí há pouco tempo estava na Série A aí. Ficou bons anos, né, na Série A, ficou cai e volta, enfim. Terceira rodada, Santos e Guarani na Vila, também um clube tradicional e que se não tá... Faz tempo que o Guarani não está na Série A, né? Acho que foi 2011 o último ano, mas a gente enfrenta eles todo ano no Campeonato Paulista, né? E na quarta rodada já é um jogo mais aleatório, né? Mais curioso, que é o Amazonas, né? Uma viagem de 5 horas e meia daqui de São Paulo, de avião para lá, é longe. Entre os dias 10, 11 ou 12 de maio. E o Amazonas é um clube de empresários, né? Que surgiu há pouco tempo, tem muito dinheiro de empresários, tem incentivo, acho que eu não sei se fala isso exatamente, mas é incentivo fiscal, né? Do governo do Amazonas. E enfim, um jogo bem difícil. O Amazonas foi campeão no primeiro turno do campeonato amazonense, tá na disputa pelo segundo turno. Quando ganha os dois já é declarado campeão, claro, mas tem 2 vencedores diferentes, aí tem uma final. Enfim, vai ser um jogo difícil. É um jogo que... Esse é o tipo de jogo que me incomoda um pouco, porque pode ser besteira, mas justamente por isso é um time de empresário, é um time meio artificial, com todo respeito a eles e a torcida, enfim, que já deve ter torcida, claro, mas é um time meio artificial, me incomoda um pouco, diferente dos jogos contra os tradicionais, né? Enfim, a quinta rodada o Santos volta para São Paulo, mas não para Santos, né? Vai para Campinas enfrentar a Ponte. Também enfrentamos direto no Campeonato Paulista, estava na Série A há pouco tempo, né? Enfim, a Ponte inclusive estava na final sul-americana, né? Não tem muitos anos, 2013 a Ponte chegou na final sul-americana. Depois vai pegar o Brusque na Vila Belmiro, depois enfrenta o América Mineiro em Minas. América também de Série A, caiu, né? Também ano passado, mas o América sempre transitou ali bastante entre a Série A e B, então também é um jogo que a gente está mais acostumado. Santos e Botafogo de Ribeirão. O Botafogo de Ribeirão não transita na Série A, mas no Paulista a gente enfrenta toda hora. Novo Horizontino e Santos na nona rodada, jogo dificílimo. Esse vai ser muito difícil lá ainda, em Novo Horizonte.
é uma equipe muito bem treinada, muito bem estruturada e tal. Outro jogo curioso, que é o Operário não é um clube artificial, mas é um jogo curioso, porque o Operário há pouco tempo estava na Série C também, né? Não digo nem agora que subiu, né? Mas nos últimos anos estava ali na C, depois subiu para B, até manteve uma sequência, enfim. Depois pega o Goiás também, clube tradicional, claro. Mirassol, que a gente enfrenta direto no Paulistão. Chapecoense, o Goiás é em casa, Mirassol fora e Chape fora. Até esse jogo aqui contra o Goiás, em teoria, é o último sem torcida. Aí a gente vai lá. Até esse jogo contra o Goiás, não, desculpa, até esse jogo contra a Chape. Aí a gente pega o Ceará lá. O Ceará também, daqui a pouco tempo, estava na Série A. O Ceará é um clube de massa também, né? Bastante torcida e tal. E aí, em teoria, na 15ª rodada, entre os dias 12 e 14 de julho, pode ser 12, 13 ou 14, o Santos pega o Ituano na Vila, o primeiro jogo com torcida, né? Jogo difícil também, porque o Ituano sempre complica para nós, mas enfim. Em teoria, a volta da torcida é aí. Como eu falei, seria os 6 jogos, a punição acabava aqui, né? Mas eu acho que talvez ali contra o próprio Goiás já dê para voltar a torcida, se o Santos conseguir algum efeito suspensivo, né, ou recorrer, enfim, a decisão for abaixada, né, a punição. Depois o Santos pega o Vila Nova lá em Goiânia, depois o Coritiba na Vila, o CRB lá em Maceió, que é uma cidade maravilhosa, e um jogo bem difícil também. E aí encerra o primeiro turno enfrentando o Sport na Vila, também tradicionalíssimo esporte, óbvio, né, de massa, enfim, um grande clube do Nordeste. Então, aí no retorno, claro, é só inverter. Aí a gente abre o turno indo para Belém do Pará enfrentar o Paysandu, depois volta para a Vila para enfrentar o Avaí, Guarani em Campinas, o Amazonas na Vila, a Ponte na Vila, o Brusque lá em Brusque, né? Também é longe, né? Brusque é longezinho. O América Mineiro na Vila, o Botafogo lá em Ribeirão, a gente pega Novo Horizontino Operário na Vila, Goiás fora, Mirassol em casa, Chape fora. Chape tem aquela questão do aeroporto, né? Que toda hora fica cheio de neblina, né? Então, vamos ver, tomara que não aconteça isso para não atrasar voos, viagens do pessoal que for. Depois Ceará na Vila, o Ituano fora, Vila Nova na Vila, embaçado. Coritiba lá no Couto Pereira, o CRB na Vila, e a gente encerra a Série B enfrentando o Sport lá na Ilha do Retiro. Cara, a gente já tem que estar com acesso garantido nesse jogo, por favor, porque o Vasco, eu falei no Resenha hoje, o Vasco passou por isso na última vez que subiu, né, enfrentando um Sport brigando para subir, o jogo terminou em pancadaria, gol do Raniel, o Vasco subiu, ou pelo menos quase garantiu acesso. Eu não lembro se foi o ano que o Vasco garantiu acesso só contra o Ituano, depois, sei lá, mas enfim, bem difícil, né? E claro, na 38ª rodada brigar pelo acesso não, né? A gente já tem que estar subindo, já tem que estar garantido na Série A. Mas enfim, eu digo isso, claro, com todo o respeito pelas equipes, mas eu acho que o Santos tem condições de ter um bom time, o elenco não é bom, tá? O elenco precisa de peças, mas tem um bom time o Santos, tem um técnico, para mim, uma coisa que me incomoda no Carille é a falta de variações, da forma como ele atua e até de montagens dos seus times, né? Mas é inegável que ele é um ótimo técnico e na Série B ele é muito acima dos outros, da grande maioria pelo menos, ele é muito mais técnico. Então o Santos tem essa capacidade e tem essa competência, resta saber se vai colocar em prática, porque teoria também não resolve nada, né? Tem que ser dentro de campo. E eu repito, eu espero que seja a única temporada na Série B, que a gente suba e não volte mais para baixo. A gente vai ter um ano muito difícil, certamente vão ter oscilações, tá? A gente tem que se acostumar com isso, vai ter oscilação. Não acho que esse time vai chegar lá e vencer 32 ou 38 jogos, não acho, mas a gente pode fazer boas campanhas, aliás, uma boa campanha e subir, né? Jogos difíceis, esses jogos de viagens longas, a Série A também tem, né? Mas é que tem algumas bem maiores, né? Como eu falei, em Paysandu, em Belém, no Amazonas, enfim, em Manaus, a cidade é Manaus, Amazonas é o estado, só para confirmar. E como também a gente enfrenta muitos times daqui do interior, são equipes que a gente está mais acostumado a enfrentar, mas fazer essas viagens, né, direto, enfim, vão ter oscilações, a gente espera que consiga o acesso, vamos precisar ter muita paciência, e é isso. Torcer para o Santos também, mandar os jogos em São Paulo, né, durante a campanha da Série B e reduzir essa pena aí, né, para a gente conseguir ter torcida cedo, ter torcida logo, porque um começo
bom é muito, muito, muito essencial para garantir um acesso lá na frente. Tem que começar pontuando bem. E a gente tem jogos difíceis, como eu falei, o Avaí fora, o próprio Paysandu em casa, a Ponte fora, enfim, o próprio Amazonas também. Eu acho que esse jogo, pela questão da curiosidade, vai ser bem difícil, inclusive, né? Talvez é aquilo de... Não vou tão ao norte falar, a Série B é muito diferente. Não sei, porque a gente nunca jogou, mas realmente eu acho que seja diferente da Série A. Acho que tem as suas peculiaridades que a gente vai precisar aprender durante a Série B. E esse é o tipo de jogo que eu acho que a gente pode ver muito bem nessas peculiaridades. Perdão. Mas enfim, é isso. Basicamente é isso. Pretendo estar em vários desses jogos aí. Em casa, com certeza todos. Fora depende da TV, né? Ou de repente até um que a TV não quer pagar, a gente tenta tirar do bolso, enfim, sei lá. Então, é isso. Comenta aí qual jogo você pretende ir fora, se é que você pretende ir fora também, porque às vezes é uma viagem muito cara, né? Por exemplo, Curitiba eu sei que dá pra ir de busão, eu já fui. Nem é tão caro de busão, acho que foi, a última vez eu paguei R$130, enfim. Mas outras não dá, é muito tempo no ônibus. Por exemplo, Operário, em Ponta Grossa, né? Outra cidade também já é uma viagem mais longa. Sei lá, e é do Paraná também, mas enfim. É isso. A gente tem que se preparar. Tem que ir com tudo, a torcida, elenco, todo mundo buscando, torcendo junto em prol do acesso, né? E claro, torcer não é fechar o olho para o que tiver errado e bater palma, claro que não, a gente não pode fazer isso, porque ano passado muitas vezes a gente fez e culminou no que culminou, claro que por culpa deles, não nossa, né? Nossa torcida, mas dos caras, óbvio, diretoria, elenco horroroso, enfim. Então é isso, talvez à noite a gente volte com pré-jogo, amanhã o Santos se enfrenta a Inter de Limeira pela última fase de classificação, né? Enfrenta a Inter na Vila Belmiro, 6 horas da tarde. Teve uma nota grande do Juliano, mas sei lá, acho que não vale a pena falar muito termo técnico que eu sinceramente não entendo, termo médico, né? Então, enfim. Fechou? É isso, queridos, até a próxima, valeu.